Bom, uma satisfação conhecer vocês, agradecer também ao professor Almir, o professor Juan, que foi meu colega lá do Moodle, né? E saudar também meus alunos que estão participando dessa chamada coletivo. Meus alunos não têm muita experiência em relação ao jornalismo. Fazer também uma grande saudação à turma da FAMECOS, que estão aí dividindo com os alunos da FACE esse evento, que eu saúdo então os professores a oportunidade que eu tenho de conversar sobre cenários, né? Então, iniciando já, e eu tenho mais ou menos 30 minutos, a sugestão seria para que a gente fizesse as perguntas depois. Eu vou iniciar falando dos cenários internacionais, né? Como é que a gente vê o brasileiro e depois o gaúcho, tá? Eu já marquei aqui 30 minutos, então a gente vai começar. Bom, na realidade, a primeira informação que a gente tem é em relação a quais são as dificuldades da economia mundial. Então, em termos de crescimento do PIB, o PIB é a principal termômetro de como anda a economia, nós temos aí uma impressão que os azuis, os países que estão assinalados, coloridos em azul, mostram uma expansão razoável maior que 2%. Isso é segundo o World Economic Outlook, que é a grande fonte de pesquisa para que a gente possa ter uma instituição neutra que apresente dados, né, sobre projeções. Enquanto que os que estão em vermelho, especificamente a Europa, todos sabem que há uma crise muito grande desde 2008 nos bancos europeus, com a população europeia de quase todos os países, está mostrando um crescimento muito fraco nesse ano, alguma coisa de 0,2, 0,3, 0,9 no Reino Unido, mas com sinais negativos. Significa que eles vão produzir menos do que 2012. Então, o cenário é Canadá, Estados Unidos e Europa, crescimento baixo, justamente eles estão se recuperando da crise econômica, e os países emergentes, e especificamente China, Índia, Rússia, Brasil, México e alguns países do sul da África, estão com um crescimento maior. Esse é o cenário para 2013, é esse que a gente vai ficar. No que diz respeito ao primeiro semestre, como é que foi o primeiro semestre? Nós estamos já entrando no segundo semestre, em setembro. Como é que foi? Quer dizer, na realidade não foi muito diferente do que as expectativas, né? Eu vou chamar a atenção do Brasil, que nós tivemos aí no primeiro trimestre de 2013, 0,6, e no segundo trimestre a projeção é 0,8. Vocês podem pensar assim, mas não estão falando alguma coisa de 2,5 para o crescimento do Brasil? Sim, estamos falando. Na realidade, tu somas o primeiro trimestre com o segundo trimestre e aí dá esse entendimento que, segundo o Boletim Focus do Banco Central, é 2,5% de crescimento do Brasil no ano de 2013. Então, é esse o cenário que não está muito longe do que a gente viu na lâmina anterior. Bom, aí existe um termômetro, existe uma variável, existe um sentimento dos gerentes de compras das indústrias desses países. Como é que eles estão encaminhando as suas compras? Isso aí é um sinal. Se a economia está saindo muito bem, significa que eles estão fazendo compras, né? E isso está mostrando uma expectativa de crescimento da economia nos países. Então, como é que se comportou nesses últimos 3 anos? Nesses últimos 3 anos nós tivemos aí, sempre quando está acima de 50, é uma expectativa boa, favorável, quer dizer, está indo muito bem as vendas, as compras dos gerentes, estão pedindo produtos importados, estão pedindo os insumos, matérias-primas para produzir e vender. Então aqui nós temos nos últimos 2, 3 meses um sinal de recuperação da economia. Me parece que, só pegando o ano de 2013, claro que nós tivemos até bem melhor em 2011, né? Mas houve uma certa queda em 2012, também em 2013, e agora está havendo uma recuperação. Vamos ficar com essa informação. Nos últimos 2, 3 meses está acontecendo uma demanda maior. Quer dizer, na realidade, os gerentes estão comprando mais em função das expectativas até o final do ano, né? Então isso é uma coisa boa. Justamente nos Estados Unidos,
também a zona do euro e a China também, que é o grande motor da economia. E o que falam os gerentes da China, certamente isso aí vai nos afetar também, porque ela é a grande consumista no Brasil, no mundo. Aqui, quando o professor Almir fez esse desafio de falar para você sobre cenários, ele me tocou no dólar. O dólar disparou em todos os países e eu justamente estou mostrando aqui que não é só no Brasil, aqui a moeda, essas lâminas todas estão no meu site, depois eu vou mostrar no meu site, quer dizer, vocês podem ficar com elas e depois manter essas lâminas. O Brasil hoje, eu comprei casualmente o dólar, estou fazendo um planejamento para fevereiro, estou indo para a Califórnia junto com a minha mulher, hoje eu comprei a 2,50, embora no última sexta-feira estava no câmbio oficial, né, para turismo, 2,37, quase 2,40. Mas se vocês forem comprar no dólar paralelo, né, nas casas de câmbio, está 2,50. Até fiz como eu comprei um pouquinho mais, ele me baixou para 2,49. Então esse é o patamar. Não só no Brasil, mas também o peso mexicano, o peso argentino, o Chile e a Austrália. Em todos os países, o dólar está mais alto. Por quê? A economia americana, de certa forma, está se recuperando, isso é uma coisa que explica o dólar alto. Os incentivos dados pelo Fed, Federal Reserve, que é o Banco Central americano, estão mostrando que existem grandes oportunidades, eles estão continuando com os investimentos, isso está fortalecendo o dólar, tanto nos Estados Unidos, e como o dólar é a moeda mais utilizada no mundo, está havendo aí um reflexo no que diz respeito da desvalorização das moedas locais e a valorização do dólar. A nossa situação é muito boa. Vocês já ouviram falar das nossas reservas internacionais. As nossas reservas internacionais chegaram a 374 bilhões de dólares. Isso não é pouca coisa. Na verdade, nós só perdemos para a Rússia, a Arábia Saudita, Japão e China, que tem 3 trilhões de dólares. Então nós estamos situados aqui. Isso mostra que o Brasil, se o dólar disparar, o Banco Central pode usar essas reservas internacionais e vender, fazer os chamados leilão, né, os swaps que ele faz no mercado financeiro. Isso, de certa forma, baixa. Por que, vocês vão perguntar? Na realidade, se o dólar está 2,50 ou 2,40 no câmbio oficial, o governo, através do Banco Central, usando essas reservas, ele vende por 2,30. Ele vende por 2,30 a quantidade que o mercado quiser. E aí o preço de mercado cai. Por isso que ele pode manobrar, ele vai manobrando e ele se dispõe a manobrar em relação a fazer com que a moeda não dispare e não chegue a 3. Então, eu tenho a impressão, se existe uma preocupação, o professor Almir trouxe essa preocupação do dólar alto, e a sociedade, de uma forma geral, está mostrando aí um temor que o dólar possa disparar, na realidade, pelas reservas que o Brasil tem e pela força da vontade que tem os políticos, as autoridades monetárias, o dólar nunca vai chegar a R$3. Tanto é que a expectativa do Boletim Focus do Banco Central é nós chegarmos até o final do ano a 2,40, da forma que o dólar está se comportando aqui. Nós temos investimentos diretos estrangeiros, ou seja, os investimentos que os investidores estrangeiros estão fazendo no Brasil. É cada vez surpreendente. Nós estamos aí nós só perdemos para a China e para os Estados Unidos de todos os investidores, os grandes capitalistas, as grandes empresas mundiais. Elas estão optando pelo Brasil em terceiro lugar. Então a nossa situação é muito boa. As bolsas, a Bolsa de Valores de São Paulo e também as outras bolsas do mundo inteiro, estão também refletindo uma elevação, porque quando a bolsa está operando num nível bom, crescente, significa que as pessoas estão entendendo que o mundo vai melhorar, que o mundo vai crescer, que vai haver desenvolvimento e que efetivamente vale a pena comprar ações para que, comprando ações, a gente se torne sócios das melhores empresas que estão operando nas bolsas do mundo inteiro e assim a gente pode ganhar também dinheiro com as ações que a gente compra. Cenário no Brasil. Depois eu vou fazer uma síntese do que eu apresentei agora no cenário internacional. Mas, de certa forma, as projeções são boas, 2013 vai ser bom, um ano bom,
2,5% é o crescimento do Brasil. Nós temos crise na Europa, crise nos Estados Unidos, mas certamente o ano não é perdido, pelo contrário, nós estamos saindo de uns anos um pouco complicados. No Brasil, a gente tem que pensar na oferta, né? Ou seja, toda a produção industrial está acontecendo em um nível muito bom, a safra agrícola é recorde, o Brasil hoje produz grãos, milho, trigo, soja, arroz, com uma safra recorde de 186 bilhões, ou melhor, milhões de toneladas, isso significa que nunca nós chegamos a uma safra tão alta assim. Isso é bom para a indústria, é bom para os serviços, porque você sabe, num município pequeno, quando se produz, quando tem muita safra, certamente repercute, tanto na indústria quanto no serviço. Então, isso são coisas boas, que fazem a oferta ser importante no Brasil. Como é que está a demanda? O consumo das famílias está muito bom, está aumentando, ou seja, os brasileiros estão consumindo mais. E a formação bruta de capital fixo, esse nome todo é investimentos feitos pelas empresas privadas e públicas é cada vez maior. Aqui, ó, eu aqui nesse primeiro trimestre de 2013, um aumento, que é bom. O problema, a ameaça, endividamento familiar. Vocês sabem que eu trabalho com finanças pessoais e ajudo as pessoas a lidar melhor com dinheiro. Isso é uma preocupação muito forte, porque 44% das pessoas hoje têm alguma dívida e comprometem praticamente 21% da sua renda, do seu salário, com dívida, com mensalidades, com cartão de crédito, enfim. Isso é uma ameaça. Isso eu falei para vocês, isso aqui é um gráfico das intervenções que o governo tem feito no mercado de taxa cambial. As intervenções são bem fortes, que inclusive no mês de junho, julho e agosto são cada vez maiores, justamente para não acontecer a disparada do dólar. Então o governo tem fôlego, tem condições e está vendendo dólar para o dólar não chegar a R$13. O Brasil está preparado, porque ele tem, em resumo, reservas internacionais, investimentos estrangeiros diretos e tem uma dívida líquida em queda. Tudo está bons números. A safra é recorde, 168 milhões de toneladas. Só para comparar, em 2001 nós tínhamos 100 milhões de toneladas. Hoje nós temos quase o dobro. O desemprego, recorde de desemprego. Nunca nós tivemos uma taxa tão baixa de desemprego. 5% quase. Aqui, ó. Aqui 2013, ó, 2013, 5,6 em verde aqui, ó. Nós já tivemos 2007, 10, depois 8, depois 7, ou seja, 5% das pessoas que estão em idade ativa, de idade, né, para trabalhar, estão desempregadas. A dívida é decrescente. A única ameaça que eu vejo é o seguinte: a gente fala balança comercial, né? Balança comercial, que é a relação entre exportação e importação. Ou seja, é muito bom para o Brasil quando nós temos superávit da balança comercial, ou seja, quando as exportações são maiores que as importações. O dólar alto desse ano, de 2013, porque ele disparou agora, teve um patamar, antes era 2,1 e hoje está em 2,3, 2,4 e eu comprei a 2,5, como eu falei para vocês. Isso mexeu na nossa balança comercial. Para o exportador, depois eu vou, se vocês quiserem que eu explique melhor, eu explico melhor. Se para o exportador ter dólar alto é bom, porque ele vende a nossa mercadoria lá fora, e se o dólar está alto, ele recebe mais dólar e paga os seus custos em reais. Então é bom para o exportador. É ruim para o importador, porque o importador vai importar a preços mais altos e assim os nossos produtos importados vão estar nas prateleiras dos supermercados a um preço maior e os produtos brasileiros podem ocupar aquele espaço que eles tinham perdido com o dólar mais baixo. E isso vai fazer com que a inflação possa trazer problema com o dólar alto, porque os importadores estão trazendo produtos importados mais altos. Os produtos brasileiros que estavam sendo achatados pelo dólar mais baixo, hoje podem ocupar o espaço maior e assim provocar a inflação. Porque você sabe que quando aumenta o preço, isso aí é repercutido nos índices de inflação.
A inflação, efetivamente, está sendo muito monitorada. Esse aqui é o sistema de metas de inflação do governo, que estava... o centro da meta é 4,5%, ou seja, o Brasil, medido pelo IPCA, vai ficar a 4,5%. Existe todo um esforço de controle do dólar, de controle de políticas monetárias, que é a taxa de juros, né? Você sabe que quando aumenta muito a inflação, o governo aumenta a taxa de juros, tornando mais difícil o acesso a tomar empréstimos, a financiamento, e isso vai ser muito bem controlado porque o governo tem estabelecido com o mundo um sistema de metas que o centro tem que ser 4,5. Se ficar 2 pontos acima, 2 pontos abaixo, ele ainda continua cumprindo o sistema de metas de inflação. Isso é bom, o Brasil não é o único que tem um sistema, a Argentina, por exemplo, não tem. Casualmente eu estou indo agora 19 de setembro para a Argentina, né, apresentar um trabalho, quinta, sexta e sábado, eu vou estar lá. E eu sei que a inflação ela é manipulada. A Cristina Kirchner ela apresenta uma inflação de 6% ao ano, quando os institutos de pesquisa privados mostram que a inflação é, no mínimo, 3 vezes mais alta. Então existe um desprestígio do argentino com a moeda peso. Quer dizer, lá eles usam muito o dólar. Coisa que não funciona, coisa que não acontece aqui. Nós temos um crescimento muito bom do PIB nos últimos 2 trimestres. E olha que está fazendo tipo um U, né? Nós tivemos... Isso aqui é o crescimento do PIB a cada trimestre. Então olha como nós tivemos em 2011 um crescimento baixo e agora está vendo aí um fôlego maior. Brasil não é muito ruim. Os índices estão mostrando bons indicadores econômicos. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, se tu pegar uma variável, que é o PIB, e medir em relação ao PIB brasileiro, nós temos uma defasagem muito preocupante. Enquanto que o PIB brasileiro está crescendo de 80 a 2012 em 221%, o Rio Grande do Sul ficou em 192%. Por quê? Nós temos problema com a safra muitas vezes. Em 2011 nós tivemos quebra de safra, estiagem, seca. E isso nos afeta porque nós somos um estado agropecuarista. Nós dependemos muito da agricultura, nós dependemos muito da pecuária. Quando a safra vai mal, a economia vai mal, o Rio Grande do Sul vai mal, o PIB gaúcho vai mal. E isso nos afeta. Muitas vezes, quando tem uma política fiscal desenvolvida pelo governo, nos afeta também, porque nós temos uma economia que não se compara a São Paulo. São Paulo é 50% da economia brasileira, o Rio Grande do Sul é 10%. Então, enfim, nós somos mais suscetíveis, sabe? Então, isso é uma coisa ruim para o Rio Grande do Sul. Se tu considerar as finanças públicas gaúchas, vocês têm ouvido falar, o governador Tarso e também outros técnicos, muita oposição, dizendo que nós estamos muito frágeis nas finanças públicas. Isso é ruim porque nós temos déficit, ou seja, nós gastamos mais do que a gente arrecada. Isso é ruim porque isso aqui mostra que nós estamos numa zona de déficit. E o déficit crescente. Eu faço monitoramento das finanças públicas no Rio Grande do Sul, lá na Fundação de Economia e Estatística. E eu vejo que isso aí deve aumentar, porque nós estamos com muita dificuldade em equilíbrio orçamentário. Mas o governo, eu já estou quase terminando, o governo, ele encaminha setores estratégicos. Ele diz assim, mesmo com esse problema nas finanças públicas, nós vamos apoiar, nós vamos incentivar alguns setores que a gente imagina que vão trazer um efeito multiplicador muito importante para a economia. E eu apresento isso como sendo uma força do governo justamente para fazer com que o Rio Grande do Sul cresça. Que são esses aqui, são setores novos da nova economia, indústria oceânica, reciclagem, semicondutores, indústria de criatividade e a economia tradicional, a agroindústria. Então ele incentiva dando taxas de juros mais baixas dos financiamentos e os empresários que querem apostar nesse segmento vão receber esse apoio do governo. Isso é muito importante. Terminando, eu já falei 31 minutos agora, então terminando com essa coletiva, como diz o professor Almir, que para nós é uma honra aqui ter dividido. Cenário internacional. Nós temos recessão na Europa, melhora em demais países emergentes, mas
conflitos de país. Até agora eu não falei, mas nós estamos aí numa emergência de uma guerra na Síria. Existe uma denúncia da utilização de gás sarin, e dizem, hoje está na Zero Hora, que o governo inglês exportou para a Síria gases para poder fabricar o sarin. As provas, vocês viram as provas, não são contundentes. A China está dizendo que não é contundente, não é definitiva, as provas do gás, daquelas adolescentes que estavam queimados. E por que o gás sarin é ruim? O gás sarin sufoca o ser humano. Tu já pensou se isso fosse, desde 1925 é proibido, mas se ele fosse, se fosse permitido, haveria uma explosão em todos os países dessa guerra com o gás sarin, que é a pior arma que a gente pode ter depois da arma nuclear. Então, por isso que ele é muito controlado, mas a China, a Rússia, a Europa, a França já aceitou, mas a Europa está um pouquinho resistente de apoiar. E o governo Obama encaminhou para o Congresso uma solicitação que vai ser dada em 9 de setembro, que é quando o Congresso americano volta, para autorizar, e ele está determinado a entrar na Síria e fazer, primeiro, através de mísseis e depois ocupar terrestre, via terrestre, Damasco principalmente, que é onde houve a denúncia no dia 21 de agosto. Brasil, crescimento da economia, nós temos aí manifestações marcadas já pelo Anonymous Brasil, dia 7 de setembro, que nos preocupa. Porque imagina, Porto Alegre viveu um drama muito grande com conflitos, né? Isso aí preocupa, isso é uma coisa que é uma ameaça ao crescimento da economia, porque o mercado não gosta de conflitos, o mercado não gosta de manifestações. O mercado quer, eu falo mercado financeiro, bolsa de valores, empresas brasileiras, empresas que querem crescer, querem se desenvolver e precisam de um ambiente econômico favorável e também social e político. Então, o dólar alto também, vocês viram que o governo brasileiro tem munições para resolver o dólar alto. Nós estamos com inflação na meta, mas tendo essa preocupação que o dólar alto não possa trazer problemas dos nossos produtos de aumentar e assim, né, trazer problemas de índice de inflação. O Rio Grande do Sul, pelo fato de nós sermos um estado que depende muito da agricultura e como a safra nos beneficiou, eu quero crer que os 2,5% que a gente está prevendo para o PIB brasileiro, nós vamos chegar a 13,5%. Eu fecho que o Brasil deve crescer em 2013 2,5%, e o Rio Grande do Sul deve crescer 1 ponto a mais, justamente por essa dependência que nós temos da agricultura. E isso vai nos beneficiar porque nós estamos vivendo uma safra recorde. E, finalmente, a grande ameaça que eu vejo são as finanças públicas. Nós temos grandes problemas de déficit, nós estamos gastando mais do que a gente está arrecadando, o governo está fazendo muito esforço, mas casualmente essa questão eu estou levando para esse trabalho que eu quero apresentar lá em Córdoba, na Argentina, mostrando que a nossa fragilidade está nas finanças públicas, porque eu estou falando da economia gaúcha. Em síntese era isso, fico aberto para novas questões e aquelas que eu já falei, e para minha honra eu estou aqui dividindo esse espaço com o professor Almir e também com o colega. Professor, muito obrigado.